Olá, meus amores, uma boa tarde. Hoje a gente vai iniciar uma nova etapa nessa segunda-feira. Vamos começar a fazer algumas atividades da nossa segunda unidade. Porque tudo que a gente está vendo aqui, a gente vai voltar a ver na sala de aula assim que isso tudo acabar e a gente voltar, não é verdade? Então, hoje começa a nossa segunda unidade. E para abrir com chave de ouro, vamos começar estudando português, estudando gramática, para a gente conseguir ler melhor, escrever melhor. Então, vamos lá, peguem o livro de português, abram na página 39, que vai ter uma bela de uma história, uma lenda indígena chamada Uapé. Essa lenda conta uma história linda de amor sobre o surgimento de uma plantinha que é chamada Vitória Régia. Existem diversas lendas, né, falando sobre a Vitória Régia e tá aí uma para vocês se deliciarem, tá certo? Então, ó, tia sabe que vocês sabem ler direitinho, tá certo? Leiam aí e quando vocês terminarem de ler na página 39, que vai até um pedacinho da página 40, da página 40 até a página 42, vocês vão fazer o exercício, tá certo? Que é aquele exercício que a gente sempre faz quando a gente lê um textinho, para saber se a gente entendeu de verdade. E quando a gente não consegue fazer alguma coisa, ou eu não lembrei que eu li isso no texto, a gente volta lá para a gente conseguir ler a história de novo, tá certo? E tia, que é uma coisa de vocês. Quando lerem a história do Apé, sobre a história da Vitória Régia, sobre essa lenda indígena, vocês contem pra tia o que vocês entenderam. Pega o celular da mamãe aí, do papai, da tia, de quem você estiver assistindo o vídeo, e manda um áudio pra tia. Ó, tia, a história é assim, porque tia não vai ler não, a história não. Tia quer saber da história através de vocês, tá certo? Então, ó, faz o exercício aí até a página 42, tá bom? E depois que vocês que vocês lerem, fizerem o exercício, deram uma pausinha e vão voltar a estudar novamente, abram aí, ó, na página 43, que está falando sobre notações léxicas. Ou seja, algumas notações, alguns detalhes, né, que a gente tem na língua portuguesa que fazem a gente pronunciar melhor as palavras, pronunciar a palavra mais correta. Então, ó, são sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Ou seja, no português, na nossa língua, a gente precisa de alguns sinais que indiquem, né, uma pronúncia correta nas palavras, para a gente consiga pronunciar as palavras corretamente. Um desses sinais que a gente já conhece é o sinal agudo, né? Esse sinal agudo, ele dá um som mais aberto, né? Ele abre o som da palavra. Ó, aí no livro de vocês tem outras palavras, mas tia destacou a palavra chapéu e a palavra café. Percebem que o som é bem aberto? Chapéu, café. Esse sinal é o sinal agudo, tá certo? O sinal agudo, esse tracinho aqui, ó, tia, é aquele tracinho? É. O tracinho faz a palavra ficar mais aberta. E quando a gente quer falar uma palavra com som fechado? Vamos ver? Acento, ó, circunflexo, que a gente chama de, na sala, muitas vezes, que é o chapéuzinho. Isso. O nome dele é acento circunflexo. Geralmente a gente diz que é o chapéuzinho, não é verdade? Então, ó, uma palavra com chapéuzinho. Você e ônibus, tá certo? Você e ônibus são palavras com som fechado. Então, quando a gente tem esse som fechado, a gente usa o acento circunflexo. O tio, a gente usa quando a gente quer emitir um som nasal. O que significa um som nasal? Um som que sai do nariz, tá? Que a gente percebe que o som sai pelo nariz. Vamos prestar atenção? Irmão, percebeu? Para dentro, pelo nariz. Balões, entendeu? Vocês viram que passou pelo nariz o som? Então, ó, ônibus, para dentro. É para dentro, quase parecido com ônibus, não é verdade? Só que tem um detalhe, né? Um detalhe muito importante. Esse tio, que é lá, ó, assim, que parece uma cobrinha, né? Que parece uma cobrinha, ele vem geralmente em cima da letra A e O, para fazer aquele som de ão. Geralmente é no ão. Tem outras palavras que tem o tio? Tem, sim, tia, depois vai mostrar para vocês. Mas, geralmente, ela vem quando a gente quer fazer, ó, ão, ons, tá certo? Aqui, ó, irmão.
balões. No livro de vocês tem outros exemplos, tá certo? E ainda tem mais dois que Tia vai falar para vocês. Mais duas notações importantes que tem no livro de vocês é o cedilha e o hífen, né? O cedilha, ele vem abaixo do C para indicar que o C tem um som de S, né? E geralmente, ó, antes das vogais A, O e U, tá certo? Olha aqui, a palavra caçador. Tá vendo aqui a vogal A? A palavra açúcar. Tá vendo aqui, ó? O U. Então, ele vem, geralmente, antes dessas vogais, A, O e U, para indicar o som de S, né? Tem o C ali, mas o som é o som de S, tá certo? O hífen, né? Ele tem, basicamente, três funções, que é juntar, ligar e separar. Quando é que a gente faz assim, juntar? Aqui a gente quer juntar a palavra, o pronome, ao verbo. Temos exemplos aí. Mandei. Pode ser que vocês não entendam, porque a gente nem estudou o pronome, nem estudou o verbo ainda, tá certo? Mas essa é uma das funções do hífen, né? Juntar. Também ele tem a função de juntar, mas também tem a função de separar. Quando a gente vai separar as sílabas lá, a gente não coloca lá no tracinho? Esse tracinho é o hífen, tá certo? Para indicar, ó, que a gente está separando a sílaba. A tia colocou aqui o exemplo. Cabelo. Tá? Antes de cada sílaba tem um hífen, tá certo? Para indicar que a gente está separando a palavra. Ligar também. Qual é a função dele quando ele faz essa função de ligar? Ligar duas palavras diferentes para formar uma palavra só. Couve e flor. Não são duas palavras? Couve e flor. Mas juntou as duas, ó, com o hífen, fica uma palavra só. Essa foi a aula de hoje, bem simples, né? Relembrando para vocês sobre os acentos. Acento agudo, som aberto. Acento circunflexo, som fechado. Tio, som nasal. O cedilha é para indicar o som de S antes daquelas vogais lá que a tia falou, lembra? Tem tudo aqui no livro. O hífen tanto serve para separar, como também para juntar, tá certo? Tem tudo aqui no livro e tem a atividade até a página 48, tá certo? Lá, desde a historinha que a tia pediu para vocês lerem e fazer a atividade, até a página 48. Então, hoje, vocês têm de hoje até quarta-feira, tá certo? Para fazer essas atividades. Não esqueçam. Quando tiverem alguma dúvida, pode mandar áudio para a tia, pode falar comigo, pode mandar foto, tá certo? Tia tá aqui para ajudar vocês em qualquer horário que vocês estiverem fazendo, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.